Vamos lá então, gente. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui, por conta do feriado, tá? Mas vamos lá, olha, o que a gente tá vendo até agora, tá? A gente está estudando a ideia de amplificadores, né? Como é que eu faço amplificadores? E aí a gente começou conceituando o que a gente está chamando de amplificador, tá? E aí pra gente o amplificador é uma caixa preta que vai ter uma função e uma interface, tá? Lembra sempre disso, tá? Toda hora que eu falo em caixa preta, eu preciso de duas informações. Como que é a função, o que ela faz, o que a caixa preta faz com as coisas que eu entrego para ela, tá? E como que é a interface. E interface, a gente está querendo dizer duas coisas, tá? Como que eu entrego alguma coisa para ela processar, vamos chamar assim, né? Para ela trabalhar. E dois, como que eu tiro dela o que ela fez, o resultado que ela fez, o resultado dessa função que ela está executando. Tá? Então, no caso aqui, quando a gente fala de interface, a gente está falando de entrada e saída. E repare, na hora que eu estou falando do amplificador, na hora que eu falo que eu estou chamando ali de caixa preta, tá? O que eu estou chamando de caixa preta é a ideia de que eu não preciso conhecer o que tem aqui dentro. Tá? Eu não preciso conhecer o que tem aqui dentro. Desde que eu saiba, o que ela faz, dois, como é que eu coloco informação e como é que eu como é que eu coloco os dados, como é que eu tiro os dados. Ok? Sabendo essas duas coisas, eu não preciso saber como é que ela funciona lá dentro para usar isso, para construir outros sistemas mais complexos, eu não preciso. Tá certo que aqui a gente vai abrir em algum nível, a gente vai abrir essa caixa preta e vai mostrar algumas implementações. Tá? Vamos lá. No caso aqui do amplificador, eu vou caracterizar cada uma dessas informações aí com um parâmetro, tá? A função, pra gente, vai ser caracterizado pelo que a gente vai chamar de ganho. No caso aqui eu estou trabalhando amplificadores de tensão. Eles entra tensão e sai tensão, tá? E aí o que me interessa é o ganho. E aí a função, eu posso escrever essa função como sendo Vout igual a um ganho vezes o que aparecer lá na entrada. É isso que eu quero que o amplificador faça. Tá? Uma noção bem intuitiva, assim, tá? E esse AV, esse parâmetro, ganho, para a gente vai ser uma constante. No caso aqui, as interfaces, a gente está trabalhando com caixas pretas que são circuitos. A gente quer que ela interaja com circuitos, tá? Circuitos são coisas, lembra lá, são funções que mapeiam tensões em correntes. Então, eu preciso que a minha interface seja compatível com esse tipo de estrutura. Tá? Eu preciso que a minha interface entenda o que é uma tensão e entenda o que é uma corrente. Tá? Por isso, a gente vai modelar ela com, no caso aqui da entrada, uma impedância de entrada, no caso da saída, uma impedância de saída. Poderia modelar, existem outros modelos, pode modelar do jeito que você quiser, tá? Essencialmente. O clássico é a gente fazer isso. Então, o que a gente vai estar definindo é um ganho, no caso aqui o ganho de tensão, a saída de tensão, estou modelando com uma fonte de tensão controlada por tensão. Ok? Tá? Então o valor dessa fonte de tensão aqui vai ser AV vezes o valor da tensão de entrada. A tensão de entrada, essa variável aqui. E ele está tentando gerar essa tensão de saída. Repare, ele está tentando gerar essa tensão de saída. Ok? Se ele vai conseguir ou não é outra conversa. Tá? E aí eu tenho, do lado da entrada, a impedância de entrada, que é essa resistência aqui, e a impedância de saída. Do lado de cá eu estou desenhando como resistências, porque vai ser um bom modelo, funciona bem para baixas frequências. Tá? Tipo assim, é um bom modelo para baixas frequências, que é o que a gente está interessado aqui no escopo dessa disciplina. Tá? Quando a gente começa a falar de circuitos de radiofrequência ou de alta frequência, tá? Gigahertz, tipo centenas de megahertz, gigahertz, aí essas impedâncias aqui começam a fazer mais sentido modelar elas com alguma coisa um pouco mais sofisticada, tá? Que não é puramente resistiva, tá? Mas vamos tocando barco, porque o princípio vai ser o mesmo que a gente vai estudar aqui, tá? Só fica ligeiramente mais sofisticado, ok? Então repare, eu preciso dessas três informações aqui para caracterizar o amplificador, tá? E na hora que a gente fizer um circuito e a gente afirmar que ele implementa uma caixa preta dessa, o que a gente vai querer caracterizar são essas três variáveis aqui.
o ganho, impedância de entrada e impedância de saída. Ok? E aí a gente teve uma discussão na aula passada que essas três informações elas são úteis, por quê? Porque elas me permitem entender o que acontece. Quando eu interfaceio isso aqui com um sinal. Vou chamar isso aqui de impedância da fonte. Tá? Aí eu preciso gerar o dado que vai entrar na caixa preta. Tá? Então, como é que eu coloco esse dado para dentro? Repare que do lado de cá, ó, a interface fica razoavelmente simples. Por quê? Porque o que o amplificador está vendo para processar? Ele não está vendo essa tensão V de sinal. Ele está vendo essa tensão V, que é amarela, que é diferente dessa tensão V sinal. Tá? Então vai ter uma interação entre a fonte e a caixa preta e tipo, isso vai influenciar o resultado. E no lado da saída, o que eu vou colocar aqui é uma carga que está vendo o resultado da operação. Tá? Normalmente é o que a gente faz. E essa carga pode ser um outro amplificador, um conversor AD, sei lá, alguma coisa. Tá? A gente vai modelar com uma carga ZL. E repare, o que a carga está vendo não é a tensão que, entre aspas, recebeu o ganho. Tá? Não é isso que ela está vendo. Ela está vendo essa tensão Vout, que vai ser influenciada pela carga que eu colocar ali, pela interação entre a carga e a caixa preta. Tudo bem? E aí a gente teve aquela discussão, né? Para o amplificador de tensão, que era a máxima impedância de entrada possível, para ver o sinal de entrada o melhor possível. E na saída eu quero a mínima impedância de saída possível para ver toda a tensão de saída na carga. Tá? Então, é disso aqui que a gente está tratando. Tá? Esse é o contexto que a gente está tratando. Ainda, tá? Porque a ideia é que a gente construa isso com os componentes com os dispositivos que a gente está estudando. Tá? E aí a gente viu, são dois caras, tá? São dois caras. O transistor bipolar na região, quando ele está operando no modo ativo, na região ativa, tá? Ele é alguma coisa assim, né? Entra uma tensão VBE, nesse caso aqui tem uma corrente IB, uma corrente IC e tem uma tensão VCE que me interessa. São esses 4 parâmetros que vão me interessar. E aí, quando eu estou na região ativa, esse cara está funcionando da seguinte forma. O modelo que explica ele é IS, que é uma constante, exponencial de VBE, daquela tensão VBE que apareceu ali, dividido por VT, que é a tensão térmica, um parâmetro, 1 mais VCE dividido por VA. E em uma primeira aproximação, tá? Algumas vezes a gente vai fazer isso, a gente vai poder desprezar esse termo aqui. A gente vai falar, o VA é muito grande, é infinito, alguma coisa assim, tá? Para desprezar realmente a influência dele, ok? Vai ter hora onde isso vai ser conveniente. Assim, na maioria das vezes é conveniente, fica mais simples, tá? Fica mais simples a coisa. Só que tem algumas horas que isso aí dá pau, ok? Tipo, de fazer essa simplificação, às vezes dá problema, ok? Mas eu vou tentar mostrar onde é que dá problema, onde que não dá problema, tudo bem? Repare que na hora que eu leio essa equação aqui, ó, na hora que eu estou lendo essa equação, o que eu estou fazendo é entrando tensão, uma tensão que eu vou chamar aqui de tensão de controle, e estou saindo corrente, beleza? Essencialmente é isso que eu estou fazendo. Repare que essa tensão VBE e essa corrente IC são tensão e corrente em 2 pares de terminais diferentes, tá? A tensão VBE está entre a base e o emissor, e a corrente IC é a corrente, eu vou considerar que é a corrente que está entrando no coletor e saindo pelo emissor, que está atravessando esse dispositivo do lado de cá, beleza? Então repare, se eu entender dessa forma, tá? Se eu enxergar dessa forma, eu posso entender esse cara como uma fonte de corrente controlada por tensão, tá? Entra a tensão VBE e ele me dá uma corrente IC, ok? É isso que está acontecendo aqui, beleza? É isso que está acontecendo aqui. Se eu eventualmente considerar essa informação aqui da influência do VCE, repare que o VCE e o IC, eu estou falando dos mesmos pares de terminais, tá? E sempre atente para isso, cara. Tipo, a gente sempre vai estar tratando de tensão e corrente, mas vai ter hora que é o mesmo par de terminais, que eu estou olhando a tensão e a corrente, vai ter hora que são um par de terminais diferentes. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, repare, na hora que eu estou falando do VCE,
Eu estou falando como é que a tensão nesse par de terminais controla a corrente que está atravessando o mesmo par de terminais. Tá? Essencialmente é o que um resistor está fazendo. Pode ser que seja um resistor não linear, nesse caso é linear. Tá? Como chama assim? A resistência seria alguma coisa tipo 1 sobre VA, né? Que é o número que está multiplicando aqui. Beleza? Ou VA, sei lá. Mas isso daqui, essencialmente o que está acontecendo é eu tenho um resistor em paralelo aqui. Ok? Por enquanto tem um resistor em paralelo. Esse resistor a gente vai estudar um pouco mais de detalhe hoje. Tá? No caso do transistor MOS, que vai interessar para a gente é quando ele está operando no modo de saturação, que é o equivalente do modo ativo. Tá? Nessa situação aqui, usando o modelo de 3 terminais, eu tenho uma tensão VGS, que vai ser a minha tensão de controle nesse caso. A minha corrente de porta, como a porta está isolada, eu estou considerando baixa frequência, eu vou considerar que essa corrente é sempre zero. Tá? Sempre zero está isolado, aquele terminal está isolado do outro. Tá? Eu tenho uma corrente IC e tenho essa tensão que a gente está chamando de VDS. Okay? Que são os equivalentes análogos ao do outro caso. Tá? E nesse caso em particular eu tenho a corrente ID como sendo Kn sobre 2. Lembra que esse Kn é μn, que é a mobilidade, vezes o Cox, que é a densidade quadrática lá da capacitância. Tá? Vai caracterizar como é que é a capacitância da porta, vezes o W dividido por L. O WL tem a ver com a geometria do transistor. A geometria da área ativa do transistor, tá? Cuidado que não é do transistor inteiro, só daquela região onde se forma o canal, tá? E eu estou juntando tudo isso aqui numa constante, ok? Para quem for trabalhar com microeletrônica depois, é conveniente tirar o W sobre L dessa constante, porque você vai poder controlar o W sobre L. Você vai poder controlar o W e o L, você vai escolher. Aqui pra gente não vai ter muito controle. Tipo, eletrônica discreta a gente não tem controle. Só pega na gaveta, eu não consigo mexer na geometria do que tem lá dentro. Tá? Isso aqui vai ficar vezes VGS menos VT. Repare que, da mesma forma que aqui eu botei o VBE, que é a tensão de controle, a tensão de controle aqui pra mim é essa diferença. É tipo a tensão que a gente está chamando de tensão de overdrive. Tá? Quanto que eu tenho de tensão líquida para controlar o dispositivo? Isso aqui vai ficar ao quadrado, e aí eu tenho essa caracterização com o VDS, que é 1 vezes lambda, 1 mais lambda VDS. Okay? E repare, essencialmente é a mesma coisa. Tá? Entrou tensão, saiu corrente em pares de terminais distintos. Tá? Mesma ideia de isso aqui ser uma fonte de corrente, onde eu estou entrando VGS e está saindo IC. Okay? Tá? E essa fonte de corrente, repare, ela é caracterizada por essa parte aqui da equação. Tranquilo? E essa segundo pedacinho aqui, ó, VDS e ID é tensão e corrente nos mesmos terminais, no mesmo par de terminais. Ok? Isso aí vai funcionar essencialmente como se fosse uma carga em paralelo aqui. Tá? E essa carga aqui é caracterizada por esse outro pedacinho da equação. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Deixa eu dar nomes aqui, porque tipo, na hora que eu começar a dar um simplificado nas equações já aqui, que a gente vai trabalhar, eu vou usar esses nomes, tá? Eu vou chamar essa corrente aqui, repare que isso aqui é uma corrente, tá? Essa quantidade que está aqui. Essa corrente eu vou chamar de... nossa, essa aqui eu nunca tenho um bom nome para ela, tá? Eu vou chamar de IC ativo, pode ser? É tipo assim, é a corrente, lembrando aqui, ó. Quando eu estou olhando aqui VCE e C, essa coisa aumenta assim. Tem uma determinada quantidade aqui, tá? Tem um determinado ponto onde isso aqui fica constante, né? Entra nesse regime. Essa quantidade de corrente aqui é o que eu estou chamando de IC do modo ativo. Tudo bem? É o ponto onde, vamos chamar assim entre aspas, começa o modo ativo. Tudo bem? Repare que se eu tiver com esse resistor aqui em paralelo, essa coisa aqui, ela vira uma reta, tá? E aí essa corrente IC ativo é o ponto onde ela começa a virar uma reta. Tudo bem? E do lado de cá, no caso transistor MOS, eu vou chamar de ID SAT. O ID que é o ponto de entrada da saturação. Chama assim, a corrente de saturação. Tudo bem? Faz sentido, né? Eu tenho
quando eu tô falando, deixa eu fazer um parênteses aqui pra vocês tomarem cuidado, tá? Tipo assim, liga o tradutor simultâneo, porque quando eu estiver falando, eu tô tão acostumado a chamar de IDSAT, porque eu tô tão acostumado a trabalhar só com transistores MOS, que eventualmente eu vou chamar de ICSAT essa corrente aqui, tá? Agora toma muito cuidado, porque no modo de saturação do transistor bipolar é o modo de triodo lá do outro cara, tranquilo? Então, tipo assim, isso gera uma confusão violenta. Eu vou o máximo possível me esforçar para tentar chamar com esses nomes aqui, tá? Mas assim, é bem provável que eu chame de ICSAT ou IDSAT, misture a barra todo, mas é sempre dessa corrente que eu estou falando, tudo bem? Em todo lugar que eu vou falar aqui nessa aula e nas seguintes, tá? Ok. E aí, na aula passada, a gente estudou um circuito que era o seguinte. A gente começou a olhar e falar, cara, eu quero fazer um amplificador de tensão. Um amplificador que pega a tensão de entrada e gera a tensão de saída. E aí, só que a gente não tem um dispositivo que faz isso. Só que a gente tem diversos dispositivos, tá? O primeiro deles aqui, quando eu estou falando do transistor, o que ele faz? Tá? O que ele faz? Ele pega uma tensão de controle e gera uma corrente controlada. Ele gera uma corrente em algum lugar para mim do circuito. Tá? E eu posso pegar... Repare que ele faz isso aqui ainda de maneira desacoplada. Né? Ele desacopla o que é o terminal onde eu estou lendo a tensão e o terminal onde eu estou escrevendo a corrente, como se fosse isso. Tá? Hoje em dia é mais fácil falar sobre isso, que tipo, vocês têm uma cabeça meio computacional, assim, para vocês facilmente fácil de entender. Tipo, eu estou lendo de um lugar e escrevendo em outro. Tipo, tá? Até pouco tempo atrás isso não era muito simples de explicar não, tá? Mas essencialmente, tipo assim, o computador é a mesma coisa isso aqui, tá? Não tem muita diferença conceitual não, na minha cabeça. Vamos lá, ele pega uma tensão, converte uma corrente de forma desacoplada. Ele lê num lugar e escreve em outro lugar. Ele não bagunça a leitura com a escrita, tá? Ele não escreve e lê no mesmo papel, vamos chamar assim, tá? E eu posso pensar num resistor como sendo uma função, tá? Eu posso entender ele como sendo uma função que pega corrente e gera tensão para mim. O resistor é mais simples, né? Porque é V igual a RI. Se eu enxergar desse jeito aqui, eu estou entrando corrente e saindo tensão, ok? Só que eu posso inverter essa relação e escrever I é igual a V sobre R. Quando eu escrevo nesse segundo formato, eu estou entrando tensão e saindo corrente. Então, eu posso usar o resistor para as duas coisas, tá? Mas olha lá, ó. Entrou corrente, saiu tensão. Ok? Entrou corrente, saiu tensão. Se eu consigo forçar a corrente no resistor, eu sei quanto que é a tensão que ele vai me dar, tá? E aí, qual que é a ideia? Vamos juntar, vou escrever assim mais, mas é juntar as duas coisas, vamos compor as duas coisas, tá? Então, o que eu quero pegar? Eu quero pegar a corrente que eu gerei com o transistor e passar ela para o resistor. E aí, a ideia essencial foi essa, né? Pegar a corrente, eu entrei com uma tensão aqui, gerei essa corrente, que eu estou chamando de IC. Peguei essa corrente IC, juntei com a corrente do resistor, né? IR. E aí, como é que eu junto? Lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff vai falar pra gente como é que a gente compõe as coisas. Como é que a gente compõe essas coisas, tá? Nesse caso aqui, a forma de composição é série, né? A mesma corrente. Eu quero pegando uma corrente e fazendo igual a outra, tá? Lei de Kirchhoff, nesse ponto aqui, vai falar para mim que IR é igual a IC, ok? E aí, vamos lá. Eu estou interessado em pegar... Repare que na ideia mais essencial, tá? Eu leio o Vout do lado de cá. Essencialmente é isso. Eu estou lendo o Vout, é a tensão que aparece lá no resistor, tá? Só que repare, do lado de cá no resistor, eu botei ele numa tensão, VCC, constante, tá? Eu não podia ter botado zero ali, naquele VCC, porque senão eu não consigo polarizar o dispositivo. Eu preciso ter tensão alta aqui, né? VCE tem que estar maior que o VBE, beleza? Eu preciso ter uma tensão razoavelmente alta em cima do transistor, tá? Então eu preciso botar uma tensão alta ali em cima, naquele ponto mais em cima, beleza? Por quê? Porque na hora que dividir a tensão, aqui nesse lugar, ainda tem que ter uma tensão suficientemente alta para ficar no modo ativo, ok? É por isso que eu preciso botar uma tensão mais alta ali no VCC, tá? Só que é meio inconveniente, assim, é inconveniente ficar lendo ali uma tensão em relação a uma tensão que não é o zero,
tá? Então é bem usual a gente chegar aqui e falar, não, então, em vez de ficar lendo o Vout assim, vamos ler o Vout do lado de cá. Ok? Vamos definir o Vout do lado de cá. Repare que ainda é a tensão em cima do, vamos chamar assim, a tensão lá numa ponta do resistor. Tudo bem? Professor, Pergunta. você não conecta o resistor no terminal do emissor só porque... A gente vai fazer isso. Mas você só não fez isso porque você escolheu terra lá ou porque daria errado? Não é que daria errado. A gente vai fazer isso, mas vai gerar um outro tipo de amplificador. Tá. Beleza? Mas é porque aqui é mais, vamos chamar assim, numa primeira ideia, que é meio que o que eu estou tentando seguir, aqui no lado do transistor eu estou entrando com VBE e saindo com IC. Então eu vou trabalhar com a corrente que está lá no coletor. Beleza? Claro que a corrente está entrando no coletor, ela está saindo lá no emissor. Tá? Eu poderia usar a corrente que está saindo pelo emissor. A gente vai fazer isso também. Tá? Mas deixa eu explicar todo o princípio da coisa. Porque vão ter 3 tipos de amplificadores. Tá? Só tem 3 tipos de amplificadores. Em eletrônica, a gente só consegue fazer 3 tipos. E eu vou explicar por que, provavelmente na aula que vem. Tá? Quais são e por que só tem 3. Apesar de que tem 6 combinações possíveis aqui que eu posso usar entre transistor e resistor. Tá? Mas deixa eu poder detalhar isso um pouco mais para frente. No primeiro momento, eu quero mostrar para vocês que a gente pode usar o modelo do jeito que a gente estudou aqui, que a gente normalmente chama de modelo de grandes sinais. São essas equações que a gente viu até agora, para estudar tudo que a gente precisa do amplificador. A gente não precisa de outra coisa. Aquele modelo é o que basta. Só que eu vou mostrar para vocês que tem como a gente criar uma outra camada de abstração em cima daquelas equações para simplificar ainda a análise. Tá? A gente meio que, entre aspas, pré-calcula, isso que eu vou fazer até o final da aula. Tá? E aí as outras 2 topologias que interessam para a gente, tá? Elas ficam ligeiramente mais fáceis de chegar nos resultados, no ganho, na impedância de entrada e impedância de saída, usando esse modelo mais simples, esse modelo, entre aspas, simplificado, abstraído. Tá? Só que eu prefiro fazer isso passo a passo, em vez de falar, vamos definir aqui um modelo de pequeno sinal, que é o que os livros usualmente fazem. Ele mostra os transistores, mostra aquelas equações todas. Aí, em vez de mostrar para vocês, que tá aí, o que eu faço com aquilo? Tá? O que eu faço com aquilo? Não, ele já fala, não, vamos fazer um modelo de pequenos sinais. Aí você fala, que diabo de modelo de pequenos sinais? O que é isso? Aí começa a ter um monte de modelos e fala, tá aí, para que serve um? Para que serve outro? No final das contas, só precisa desse modelo que eu mostrei para vocês, que são aquelas equações ali. C igual a IS exponencial de VBE, K, VGS ao quadrado. É só isso que a gente precisa. Tudo bem? Na aula passada, a gente fez esse circuito aqui com o transistor MOS. Tá? Eu vou fazer aqui agora com o transistor bipolar para, é essencialmente a mesma coisa, mas para ter no registro. Pergunta, filho. O que a gente definiu como grandes sinais mesmo para agora? A gente não definiu nada. Tudo que a gente não fala nada é o que a gente vai chamar de grande sinal. E o grande sinal, ele vai aparecer em contrapartida, em contraposição ao que a gente vai chamar de pequeno sinal. Vamos fazer essa conta aqui, porque aconteceu isso no transistor MOS, e aí apareceu um termo lá indesejado pra gente. Aqui também vai aparecer, e esse termo indesejado a gente chamou de distorção. E aí a gente falou, pequeno sinal acontece quando eu puder desprezar a distorção. Lembra disso? Tá? E aí, no caso particular do transistor MOS, era quando? Quando a variação da tensão de entrada, tá? Ou aquele ΔV, que eu chamei de ΔV, era menor do que 2 vezes VGS menos VT. 2 vezes a tensão de overdrive. Tranquilo? Isso era o caso lá para o transistor MOS. Então, quando isso era verdade, o que a gente está dizendo é, eu posso desprezar o efeito da distorção. O efeito, vamos chamar assim, entre aspas, de alta ordem. Ok? E aí, quando a gente está nesse regime, de desprezando essa distorção, é o que a gente está chamando de regime de pequeno sinal. Ou regime de sinal, ou regime linear, porque aí o sistema ficou linear. A gente linearizou o sistema. Ok? Repare que na hora que eu estava derivando as equações, eu não chamei, isso aqui é o modelo de grandes sinais. Eu falei, isso aqui é o transistor, ele funciona assim. Tá? Só que tem um caso particular que simplifica o transistor, que é esse regime de pequeno sinal. E aí, em contraposição a ele, a gente vai chamar o outro modelo de grande sinal, que serve para tudo. E que cobre, inclusive, o pequeno. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Ó. No caso aqui, a gente quer calcular quanto que é essa tensão Vout. Tá? Essa tensão Vout vai ser VCC menos a queda de tensão no resistor. Lei de Ohm. Tá? Então, eu estou ficando com Vout é igual a VCC menos
IR vezes RC. Só que o IR é igual a IC por lei de Kirchhoff, das correntes, no nó de saída. A corrente é a mesma, o IC e o IR. O IC é essa corrente aqui. Ok? Então já escrevi ali. Quem que é o IC? Estou trabalhando no modo ativo. Beleza? Estou trabalhando no modo ativo. Tá? Repare, na hora que a gente construir o amplificador, eu preciso colocar o VBE de forma que leve para o modo ativo. Lembra disso. Tá? Mas eu estou falando, ó, vai ser no modo ativo. Depois a gente vê como é que a gente, de fato, garante que fica no modo ativo. Tá? Tá no modo ativo. Se está no modo ativo, vai ser VCC menos RC vezes C. IS vezes exponencial da tensão VBE, vou chamar aqui VBE, dividido por VT. Eu vou desprezar o efeito o efeito Early aqui nesse caso, tá? Para simplificar um pouco minha vida, beleza? Vamos lá. O VBE, a gente vai fazer a mesma hipótese não, assim. A gente vai dizer que esse VBE, ele tem duas partes, tá? Uma tensão DC, ok? Mais um ΔV. O que eu estou dizendo é, se eu fosse olhar no tempo aqui, o meu VBE, ele tem alguma coisa assim, ó. Tem excursiona em torno de algum ponto de operação, de um ponto DC, beleza? Por que isso? Lembra, para ficar no modo ativo, eu preciso que o VBE seja maior que zero. Preciso que o VBE, aquela junção base-emissor seja sempre polarizada. Se eu excursionar em torno do zero, vai ter hora que está positivo, vai ter hora que está negativo. Na hora que está negativo, eu não estou mais no modo ativo. E eu não quero que isso aconteça no meu sistema aqui. Ah, professor, se isso acontecer, está errado? Não é que está errado. Okay? Você está fazendo outro tipo de amplificador. Um amplificador que tem hora que está em modo ativo aqui, hora que está conduzindo, hora não está conduzindo. Tá? A gente vai chamar isso aí de classe B, classe C, classe D. Tem outras classificações. O que aqui a gente está fazendo é o que a gente vai chamar de amplificadores classe A. Classe A. Ele está sempre conduzindo. Ele está sempre conduzindo no mesmo regime, no caso aqui, no modo ativo. Ok? A gente está tentando garantir isso. Por isso que eu preciso subir a tensão na hora de excursionar. Beleza? Por isso que eu preciso daquele VDC. Tá? E o controle daquele VDC é que vai definir se é classe A, B, C e tal, que tipo de amplificador que vai ser. Tá? Mas vamos lá. Fazendo isso, repare que eu vou ficar com VCC menos RC e S vezes exponencial de A mais B, certo? Exponencial de A mais B é exponencial de A vezes exponencial de B. Não concorda? Então vai ficar exponencial do VDC dividido por VT vezes a exponencial de ΔV dividido por VT. Tudo bem, gente? É isso que está acontecendo aqui. Aí repare uma coisa. Vamos lá, vamos reparando porque senão tem umas coisas que ficam muito arcanas, tá? Algumas escolhas. Repare que IS exponencial, esse constante aqui, ó, esse pedaço da equação, é o que a gente chamou de IC modo ativo, né? É a corrente que me leva para o modo ativo. Beleza? A corrente logo de entrada assim, do modo ativo. É aquela coisa que a gente chama lá de IC do modo ativo. Okay? É exatamente aquela coisa lá. E repare que isso aqui é uma constante. Por quê? Porque o VDC, a tensão de controle é constante. Beleza? É o quê? Eu botei aqui, é como se eu tivesse botado aqui, se eu estou olhando no tempo, eu botei aqui o VBE, eu botei a tensão constante, isso aqui me leva ao IC no tempo, tem uma corrente constante. Beleza? É aquele pedaço lá. Tudo bem? Ótimo. Exponencial do meu sinal. Repare que meu sinal pode ser, é minha voz, é, sei lá, imagem, é música, é alguma coisa. Tá? É uma informação. E aí eu estou pegando essa informação e passando numa função não linear, que é a exponencial. Ok? Eu estou gerando aquilo que a gente chamou de distorção também no caso. Lá no transtormose, eu acho mais simples de ver, por isso que eu gosto de fazer primeiro. Por quê? Porque aparece um termo lá que é ΔV ao quadrado. É bem nítido, tem lá. Tem a coisa constante, tem o seu sinal multiplicando por um número, tem lá o número constante vezes o ΔV, mais o ΔV ao quadrado, multiplicando por um número mesmo, até o ΔV ao quadrado. Fica bem nítido, assim, porra, esse ΔV ao quadrado está me atrapalhando. Okay? Aqui é um pouquinho mais escondido. Okay? Aqui, tipo assim, vamos chamar assim, um pouquinho mais escondido. Tá?
Como que a gente abre essa coisa do... Cara, a minha distorção nesse termo polinomial, que é um termo ao quadrado, um termo elevado ao cubo, alguma coisa, tá? Lembra que exponencial de x, que você viu lá em cálculo 1, né? 2 aqui, 2? Cálculo 2. Não, eu vi isso em cálculo 1, que era tipo a aproximação de Taylor, né? Vamos lá. Isso aqui você podia escrever como sendo 1 mais x ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais x ao cubo dividido por 3 fatorial, mais blá 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 blá. Certo? Então vamos lá. Isso aqui é o que está aqui, né? Ó, exponencial do meu ΔV. Tá? Isso quer dizer que nesse pedaço da equação aqui eu tenho 1 mais ΔV, mais ΔV ao quadrado, mais ΔV ao cubo, mais ΔV à quarta, mais ΔV à quinta, todas essas potências. Beleza? Repare que é uma distorção um pouco diferente do transformose, né? Lá no transformose, entre aspas, nesse modelo que a gente está tratando, eu só tinha distorção quadrática, o termo quadrático. Aqui eu tenho outros termos também, o cubo, a quarta, a quinta, tenho todas, vamos chamar assim, todas as potências. Beleza? Isso daqui é o que vai levar, por exemplo, tem uma galera que fala assim, o amplificador valvulado é muito melhor do que transistorizado. Porque a válvula tem uma resposta diferente, ela não é exponencial e também não é quadrática. Tá? Aí o pessoal fala, não, quando faz transistor não fica tão bom. E quando faz transtormose com transistor polar fica diferente. De fato fica diferente mesmo. Tá? Você está vendo que fica diferente mesmo. Tem que ficar diferente, a função é diferente, tá? E aí tem uma galera que fala, tal tipo de distorção é mais agradável do que tal outro tipo de distorção. Isso é completamente subjetivo, ok? Mas é daí que começa a vir a discussão, ok? É daí que começa a vir a discussão, ok? Esse que a gente está olhando é o valvulado, não, Do transistorizado, a gente está fazendo transistor bipolar, ok? Mas a ideia dessa discussão nasce daqui também, porque a válvula vai ter uma outra função um pouco diferente dessa daqui. Tudo bem? A relação entre tensão e corrente. Tudo bem? Mas é daí a origem dessa discussão toda. Que eu estudei música durante muitos anos também, juro pra vocês, eu não consigo perceber diferença nenhuma. E, assim, subjetiva, eu não consigo perceber diferença nenhuma. Tá? 2, aí olhando lá o ponto de vista técnico, toda vez que alguém fala pra mim, esse amplificador, valvulado é muito melhor em geral. É porque normalmente o amplificador transistorizado ninguém faz um projeto mal feito. Assim, você pegar um bom amplificador moderno e contemporâneo, cara, vai ser um puta amplificador, transistorizado. Tá? Só que hoje em dia já é um negócio vintage e tal, aquela coisa, né? E é bonito de ver um amplificador valvulado, tá? Porque o bicho ele tem que esquentar as válvulas e elas brilham. Tá? Então, é bonito de ver o negócio lá, porque brilha, cara. É maneiro. Ok? O transistorizado é uma caixa preta, você não vê nada. Não tem muita graça, você só escuta, né? Tá? Mas vamos lá, seguindo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero desprezar os termos de alta ordem. Então, eu quero aproximar exponencial com uma aproximação linear. Ok? Eu quero fazer a aproximação linear. Tá? Repare. Cadê? Quando que eu vou poder fazer isso? Já vamos derivar logo a condição, tá? Para isso daqui, para eu poder escrever exponencial de x ser aproximadamente 1 mais x, eu preciso o quê? Na hora que repare que, quando eu estou olhando os termos de alta ordem, está dividindo por um número cada vez maior. Então, eles são um número cada vez menor. Tá? Vai ficando cada vez, vai vanishing, né? Vai ficando cada vez menor, vai tendendo a zero os termos de alta ordem. Tá? Isso quer dizer o seguinte, o termo que está multiplicando o x ao quadrado é maior do que o termo que está multiplicando o x ao cubo. E por aí vai. Tá? Isso quer dizer o seguinte também, a gente pode conjecturar aqui. Se esse termo aqui, ó, que tem o x ao quadrado, ele for desprezível perto do x, na hora que eu somar x mais x ao quadrado sobre 2, se isso daqui já for aproximadamente x, na hora que eu somar o x ao cubo, que é menor do que o x ao quadrado, vai ser igual ao x também. E o da quarta também, e assim por diante. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, isso aqui vai ser verdade quando x for bem maior do que x ao quadrado sobre 2. Faz sentido? Tá? Repare que eu posso dividir por x dos dois lados
E quem que é o X? Assim, dividir assim, bem entre aspas, tá? Mas nesse caso aqui é razoavelmente seguro. Mas quem que é o X? O X é essa quantidade que está aqui, né? O ΔV sobre VT. Beleza? ΔV sobre VT. Então vamos lá. Isso aqui, se eu dividir por X dos dois lados, vai ficar X tem que ser bem menor do que 2? Isso que peraí. Estranhamente 5. Então não faz isso aqui não, substitui primeiro. Tem essas coisas, né? Então substitui aqui primeiro, vamos lá, eu tô com ΔV sobre VT, tem que ser bem maior do que ΔV é meio de ΔV ao quadrado de VT ao quadrado, certo? Multiplica por VT dos dois lados, divide por ΔV dos dois lados, simplifica a coisa, a gente vai chegar aqui, ΔV tem que ser bem menor do que 2 vezes VT. Ok? Na hora que isso aqui acontecer, eu vou poder fazer essa aproximação linear. E aí repare, isso aqui é o que a gente vai chamar de condição de pequeno sinal para o transistor bipolar. Tá? O sinal tem que ser menor do que alguma coisa. Tá? E repare, ó, é bem menor, né? Essa é uma coisa bem subjetiva, bem menor. Tá? Tipo, bem menor. Quanto menor? Sei lá, 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes, sei lá. O regra do dedão é 10 vezes. A prática manda fazer 10 vezes. Tá? Agora, repare que não tem um número assim, tipo, a partir daqui é bem menor. Tipo, regra do dedão é o que tipo, os engenheiros normalmente fazem. É o que o senso comum técnico faz. E a gente sabe que dá certo. Mas o que... O dedão é sempre 10 vezes? Aí você fala, não entendi. A regra do dedão é o dedão pra cima assim, ó. Thumbs up. Tá o dedão. Tipo assim, ó, se você fez 10 vezes menor... Entendeu agora? Tipo assim, é joinha, assim, ó, joinha. É o like. Tipo, confia. É porque hoje vocês não chamam de dedão, chamam de like. Ó. Tipo, a galera das antigas chama de dedão. Dedão, olha que dedão pra cima. É o like, ó, pá, regra do like. Vou renomear ela pra regra do like, aí vocês vão entender. Tipo assim, a regra do like, tipo... Entendi. Ó, a regra do like, cara, pera aí. Em inglês é thumbs up. Em inglês é thumbs up. Aqui, ó, regra do dedão, cara. Tá entendendo? É porque em inglês manteve essa expressão muito antiga já. Tudo bem? É o que a prática, tipo, rotineira, técnica, diz pra gente que tipo assim, como escolher essa coisa? O que seria a minha primeira escolha? 10 vezes, velho. Tipo, vai indo. O bom senso. Como o bom senso técnico, né? Ok. Tudo bem? Clarificou aí? Tava tentando, sei lá, dedão, talvez. Não, tudo bem, mas foi uma boa pergunta. Tudo bem? É que vocês são muito novinhos, cara. Tipo assim, já tô em outra geração. Mas é verdade. Feel low yet? Oi? Feel low yet? Vamos tocar pra frente aqui. Tudo bem? Mas o que na prática a gente está fazendo quanto mais isso aqui for verdade, menos distorção eu tô admitindo no meu sistema. Quanto menos isso aqui for verdade, mais distorção eu tô admitindo no meu sistema. Essencialmente é isso que a gente está fazendo. Tá? E sempre a gente vai fazer análise sem distorção. Mesmo que na prática eu chegue lá e bote o sinal grandão. Bem maior do que isso aqui. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a análise como se tivesse tudo bem. Análise linear, como se não tivesse distorção. E depois a gente mede ou tenta caracterizar a distorção em separado. Ok? Para uma determinada condição. E aí a gente vê se aquilo é aceitável ou não. Tá? Mas vamos lá. Seguindo então. Fazendo essa substituição aí, eu vou ficar então com aquela equação de cima. VCC menos RC vezes IS exponencial de VDC sobre VT 1 mais ΔV dividido por VT. Tudo bem? Tudo bem até aí? E aí, vamos lá. Ó. Isso aqui é o que a gente chamou de IC do modo ativo. IC do modo ativo. Então, estou ficando ainda, posso reescrever esse pedaço como sendo VCC menos RC IC do modo ativo, que é uma corrente constante, tá? Menos RC
vezes IC do modo ativo dividido por VT vezes o meu sinal de entrada. Ok? É isso que está acontecendo aqui. E aí na hora que eu quero olhar o ganho, lembra lá, o ganho significa como que a tensão de saída varia quando eu variar a tensão de entrada. Como que eu controlo a tensão de saída com a tensão de entrada, tá? Na hora que eu faço a derivada aqui, VCC é constante. Não depende do ΔV, tá? Esse termo é constante, não depende do ΔV, então vai sumir. O ΔV está aqui multiplicando, então o ganho é menos RC vezes IC do modo ativo dividido por VT. Tudo bem? E aí essa quantidade que está aqui, ó, multiplicando o RC, eu vou chamar de GM, já vai ficar um pouco mais claro por quê. Tudo bem? Mas essencialmente a gente vai chamar de GM. E aí o ganho a gente vai definir como sendo dessa topologia aqui, menos GM vezes RC. Que é a mesma coisa que deu no outro cara. Menos uma constante, que a gente chamou de GM também, vezes RD, só que a constante tinha um valor diferente. Professor, mas esse ganho aí você está vendo só a amplificação do ruído, né? Do ruído não, do sinal. O sinal é o 1 mais ΔV? Não, o sinal é o ΔV. Ah, tá. O ΔV é minha voz. O ΔV é, sei lá, uma música. O ΔV é uma imagem. Entendi. Entendeu? O resto é DC. O DC eu estou colocando, por quê? Porque eu preciso, preciso polarizar o dispositivo. Eu preciso colocar ele na região ativa, né? Eu preciso forçar ele aí na região ativa. Eu preciso de uma tensão para isso. Uma determinada tensão. Então tem um resíduo ali. É o seguinte, é o preço que eu pago, essa coisa aqui, ó, essa parte da tensão constante, né, que está saindo lá, é o preço que eu pago para poder ter o ganho. Eu preciso pagar alguma coisa. Tá? Eu preciso pagar alguma coisa. No caso aqui, eu estou pagando com energia. Já a gente detalha isso. É o quanto de energia eu estou gastando para ter o ganho. O DC ele só tem que ser maior do que metade da variação do sinal máximo. O DC, como assim? Volta, pergunta de novo. O termo DC, ele só tem que ser tipo metade de... Só tem que ter o valor da amplitude do... Não, calma, por partes. Repara que nesse caso particular, no transtorno bipolar, o sinal, o tamanho do sinal, ele não depende da polarização, ele não depende daquele termo DC, da tensão DC. No transtorno MOS depende. É um pouquinho diferente. O ponto DC, a tensão DC que eu coloco, influencia o tanto que eu posso botar de sinal. Tudo bem? Isso aí é uma diferença importante, mas é uma diferença, tá? Agora, esse VDC aí, que eu estou colocando aqui. Esse VDC, o que eu preciso fazer, garantir é que essa junção aqui, esteja, que tipo, base emissor, esteja diretamente polarizada. Tá? E aí lembra, isso aqui é um diodo, essa junção é como se fosse um diodo. Eu preciso que esse VDC seja maior do que o VD-ON daquele diodo. É isso que eu preciso fazer. E aí o cara, na hora que eu leio o datasheet, ele me diz, o VBE-ON, que é a tensão que eu preciso para ligar esse cara, é, sei lá, 0,7, 0,5, 0,4, 1 volt, sei lá. Eu vou lá e vejo o número. O que eu faço? Aquele VDC tem que ser no mínimo esse valor para eu garantir de que aquela coisa que aquela junção tá polarizada diretamente. Está conduzindo. Tudo bem? Essencialmente é isso. Para conseguir ligar o transtorno mesmo. Beleza? No outro caso do transtorno MOS, eu acho mais simples de enxergar. Por quê? Porque tem um número lá que é o VT e você fala assim, botei uma VGS maior que o VT, ligou. Não tem muito mistério. Esse cara aqui é um pouco mais... Normalmente tem esse mistério assim. Tem que ligar um diodo, tem que botar um diodo diretamente polarizado. Aí para isso eu preciso de uma tensão positiva. E aí esse VDC vai servir para isso. Beleza? Tudo bem, gente? Seguindo. Peraí, melhor ainda. É porque é o seguinte. A hora que você estiver depois escutando o vídeo, eu vou falar aqui agora, ele não vai entender que eu fui para frente e depois voltei. Então vai ficar o áudio um pouco bolado. Mas vai lá. Era só que o ΔV, ele é uma função do tempo, né? Ele é o nosso sinal. E ele pode ser negativo também, pode? Pode. É quando excursiona para baixo aqui, ó. Porque para ser bem criterioso, tipo, aquela função, é o módulo de ΔV tem que ser muito menor do que 2 vezes VT. Isso. Porque
O que eu chamei aqui de ΔV é o tamanho desse cara, é o módulo, né? É o tanto que excursiona. Beleza? Seguindo então, considerando que vai ficar o áudio embolado, tá? Mas enfim. Teve um vídeo que sobrepôs os dois. É porque até então eu não tinha entendido que depois na hora que ele vai exportar esse programa aqui, ele exporta, tipo assim, tudo que tem naquele slide. Ele associa o áudio com o slide. Entendeu? Inclusive eu mandei, tipo assim, conversei com um cara do suporte técnico, aí é que ele me explicou que era assim. Aí eu falei, tá, não, agora eu entendi melhor, eu vou usar melhor a ferramenta. Né? Mas vocês podiam muito fazer tipo, a coisa não linear, que é tipo essa edição não linear, né? Aí eles falam, a gente está trabalhando nisso, mas não tem previsão, porque deve ser um problema difícil. Beleza, então vamos para frente. Ok. E a impedância de entrada e impedância de saída? Porque isso aqui a gente caracterizou o ganho, né? E a impedância de entrada e impedância de saída? Tá? Como é que fica, né? Como é que a gente faz? Tá? Como é que a gente faz? Antes de caracterizar, de calcular aqui a impedância de entrada e saída, deixa eu ter uma discussão sobre o que significa impedância, em termos mais gerais, tá? Porque eu vou me referir isso ao tempo todo, e esse aqui é o ponto-chave de eletrônica, no meu entender. É o ponto-chave, esse conceito aqui da impedância. Tá? Assim, essa interpretação que eu vou dar na impedância. Na minha cabeça, tudo na eletrônica começou a fazer sentido depois que eu entendi isso aqui agora, que eu vou falar agora, tá? Até então eu conseguia fazer algumas coisas, mas tipo, um monte de coisa era completamente arbitrária para mim. Eu não entendia por que eu vou botar o transistor aqui assim? Por que eu vou botar o coletor aqui e não o emissor, e não a porta, e não sei o quê? Entendeu? Por que eu vou fazer essa topologia? Por que essa topologia é assim? Nada a fazer, era completamente arbitrário. Tá? Na hora que eu entendi esse conceito aqui da impedância, aí tipo, tudo clareou para mim. Tudo, assim, tudo. Tá? Tudo. Aí hoje em dia alguém pergunta, precisa fazer uma função tal. Aí eu consigo... Não estou dizendo que é simples, normalmente não é trivial, mas hoje em dia eu consigo chegar e falar assim, então tá bom, então vamos botar um transistor aqui assim, vamos botar o componente aqui, né? Meio que montar uma topologia do zero, assim, para fazer uma função específica, tá? Tipo, que vamos chamar assim, é o próximo nível do entendimento dessa coisa, tá? E, cara, eu nunca vi isso aqui, nenhum livro chamar atenção para isso, mostrar que isso aqui é um ponto importante, mas para mim fez toda a diferença, entender isso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Repare o que a gente está fazendo, tá? Repare o que a gente está fazendo. Na hora que a gente modelou aqui o amplificador, a gente está fazendo esse modelo, certo? Esse aqui é o modelo. Eu tenho impedância de entrada, eu tenho impedância de saída, eu tenho o meu ganho vezes a tensão de entrada. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Eu tenho a função e eu tenho a interface, tá? Vamos lá. Esse ganho aqui, ó. Esse ganho, o que ele está falando para mim, ele está tentando explicar para mim como que a tensão de saída é controlada pela tensão de entrada. Beleza? É isso que o ganho está tentando me explicar. Como que essa tensão aqui, Vout, é controlada pela tensão de entrada, pela tensão Vin. Beleza? E aí, matematicamente, a gente está caracterizando isso aqui assim. Como que a tensão de saída varia quando variar a tensão de entrada? Beleza? Isso aqui é tranquilo de entender, tá? Tem uma variável de entrada, tem uma variável de controle, tem uma variável controlada e uma variável de saída. E toda hora que na derivada, isso é uma coisa que, tipo assim, a sintaxe é importante, chama atenção, tá? Na hora que a gente escrever a derivada aqui, toda vez vai ser, na parte de baixo, a variável de entrada, o controle. Beleza? Então, toda hora que eu escrever a derivada de alguma coisa, del alguma coisa dividido por del outra coisa, essa outra coisa que está embaixo aqui é a variável de controle, beleza? Vai ter hora que vai ser tensão, vai ter hora que vai ser corrente. E a variável controlada vai ter hora que vai ser tensão e vai ter hora que vai ser corrente. Eu posso fazer derivada de tensão por tensão, que é esse caso, corrente por corrente, tensão por corrente, corrente por tensão. Beleza? Posso fazer isso aí. Tá? Vamos lá. Ainda, porque isso aqui, a minha ideia é que vocês vejam que isso aqui é muito parecido com o que vocês viram em circuitos 1, é lei de Ohm, tá? Repara uma coisa, o resistor, U é igual a RI, beleza? U é igual a RI. Se eu estou enxergando a função dessa forma que eu escrevi, lembra, a variável de entrada é a corrente, a variável de tensão, de saída é a tensão, beleza?
Então, se eu escrever aqui, por exemplo, ó, ΔV sobre ΔI, e plugar essa equação, eu vou ficar com R. E aí, o que significa o R? E aí, isso que é o importante aqui agora. O que significa o R, que é a resistência? Nesse caso aí. O que significa esse R? O R significa como que a tensão de saída do resistor varia quando eu variar a corrente de entrada. Só que calhou que só tem uma tensão e só tem uma saída. Então, a corrente de entrada é igual a corrente de saída e a corrente de tensão de entrada é igual a tensão de saída. Tipo, é como se fosse alguma coisa assim, né? Tem um terminalzinho de entrada aqui, beleza? Repare, ó, a corrente é a entrada, nessa anotação, e aí tá saindo a tensão. Só que a tensão tá saindo assim, né? Nos mesmos pares de terminais. Tudo bem? Tudo bem? Faz sentido? Parece ser só uma elucubração, tipo, técnica, assim, mas é isso mesmo. Assim, é isso. Tipo assim, o que significa R? O que significa aquela resistência? Essa que é a pergunta. O que significa resistência? Tem que estar muito claro na cabeça o tempo todo. Porque na hora que a gente vier falar de impedância, que é aqui pra gente vai ser uma resistência, na hora que a gente vier falar de impedância é a mesma coisa. Beleza? Então, o que significa esse R? O R está me dizendo o que acontece, nesse caso aqui, com a tensão no resistor quando eu variar a corrente. Certo? Só que, repare, eu posso reescrever isso aqui como sendo I é igual a V sobre R, certo? E aí, nesse formato, a tensão é a variável de entrada e a corrente é a variável de saída. Beleza? Repare que, pô, professor, é tudo mesmo nos terminais. É tipo assim, tem tensão e tem a corrente. Faz, tipo assim, para e pensa, na tua cabeça sempre pense que tem uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Todos aqueles dispositivos que vocês viram nesse curso tem uma entrada e tem uma saída. Tá? E todos aqueles que são de dois terminais é tensão e corrente. Só tem duas coisas. Escolhe uma para ser entrada, a outra vai ser a saída. Você pode escolher a tensão para ser entrada, você pode escolher a corrente para ser entrada e a outra vai ser a saída. Okay? E aí isso faz toda a diferença. Beleza? Mas vamos lá. Se eu fizer isso daqui, eu posso fazer, ó, ΔI sobre ΔV, certo? Como que a corrente de saída é controlada pela tensão de entrada? 1 sobre R. Faz sentido, né? Tipo assim, professor, é matemática ali, não tem muita segredo, tipo, fazer a derivada. Beleza? Mas o que a gente está dizendo aqui, com essas duas equações? Eu estou dizendo, do lado de cá, se entrar a corrente, o que acontece com a tensão? Do lado de cá, direito, se entrar a tensão, o que acontece com a corrente? Tudo bem? Mesmos pares de terminais. E aí vem a questão, vamos lá. O que significa alta resistência? Ou alta impedância aqui pra gente? O que vai significar alta impedância? Vai significar duas coisas. Se eu estiver vendo a partir desse ponto de vista, o que significa R ser grande, a resistência ser grande, a impedância ser grande? O que significa isso? Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso agora que eu preciso entender. É esse o conceito-chave. O que é alta impedância? Beleza? O que é alta impedância? Olha lá na equação lá. Para esse número aqui ser grande, esse R aqui ser grande, esse número tem que ser grande, certo? Para o R ser grande, eu preciso que, se entrar o ΔI, uma unidade, pensa em ΔI igual a 1. Uma unidade de ΔI. Se entrar uma unidade de corrente, uma unidade qualquer que seja, se entrar uma unidade, eu preciso que o ΔV seja grande, certo? Certo? Repare que se eu enxergar desse jeito aqui, ó, desse jeito aqui, vamos dar uma arrumada aqui nesse negócio. Porque eu tô falando do R, eu não tô falando do 1 sobre R, tá? R nessa coisa aqui vai ser ΔV sobre ΔI a menos 1, certo? Posso escrever assim, é o inverso daquela coisa ali. Tudo bem? E aí, vamos lá, ó. Para o R ser grande nessa notação aqui, o que eu preciso? Eu preciso que esse termo aqui dentro seja pequeno. Certo? Esse termo seja pequeno. Aí, vamos lá, ó. Se está entrando corrente. ΔV, né? Ou ΔI, ΔV. O que é? Isso. Não. É que botou. Desculpa. Isso. Então, volta aqui. Baguncei. ΔI.
Delta I, delta V. Isso. Mas vamos lá, seguindo. Então o que eu estou olhando aqui é, eu estou enxergando a resistência como sendo uma função onde entra a tensão e sai a corrente. Repare que, vamos lá, se eu enxergar como sendo, sei lá, a função que me interessa, entrou corrente, saiu tensão, beleza? Nessa interpretação, R grande, alta impedância, significa que eu vou botar uma corrente e a tensão, o ΔV, vai ser grande. Eu boto uma corrente e a tensão varia muito, beleza? Se eu estiver enxergando a função que me interessa aqui, como sendo entra tensão e sai corrente, agora eu estou lendo essa equação, que é entra tensão, ok? Se entrou uma unidade de tensão, beleza? Entrou uma unidade de tensão. Para esse número aqui ser grande, esse número aqui tem que ser pequeno. É o inverso dele. Então, quer dizer o seguinte, alta impedância nesse tipo de sistema, quer dizer que vai entrar uma tensão e eu vou ver pouca corrente. Eu vou ver pouca corrente. Faz sentido? Faz sentido? É isso. Repare que a recíproca é verdadeira, né? Baixa impedância é tudo ao contrário. Beleza? Baixa impedância é tudo ao contrário, tá? Vamos lá. O que significa, então, alta impedância? Beleza? O que significa alta impedância? E aí esse é o conceito-chave, tá? Alta impedância. Porque eletrônica, o que a gente vai fazer é ficar controlando a impedância que está conectada nos nossos circuitos. As impedâncias estão conectadas nos nossos circuitos, tá? O que significa alta impedância? Significa, se eu colocar ΔI, eu vou causar grande ΔV. É isso que significa alta impedância. Eu boto uma variação de corrente, eu faço uma corrente variar lá, e aí eu vejo muita tensão aparecer. Beleza? E repare, um ponto que tem mais impedância do que o outro quer dizer o seguinte, para a mesma corrente eu vou ver mais tensão em um lugar do que em outro. Certo? Ah, professor, que discussão sem pé nem cabeça. Tipo assim, por que você estava fazendo isso? Porque, repara uma coisa, o amplificador não era uma função, vou chamar de G, tá? Que pega, pelo menos o que a gente está construindo pega a tensão, converte em corrente. Depois pega essa corrente e converte em tensão, não é assim? Certo? Essa primeira etapa aqui, ó, a gente está fazendo com o transistor. Tá vendo lá? A gente está fazendo com o transistor. A segunda etapa a gente está fazendo com uma impedância, uma carga. A segunda etapa aqui, essa parte, ó. A gente está fazendo com uma carga. Beleza? E eu não quero... Vamos imaginar que eu quero um amplificador de alto ganho. Eu quero botar uma tensão pequenininha e sair com a tensão grande. Beleza? Eu tenho duas oportunidades aqui para aumentar meu sinal. A primeira é quando eu fizer o primeiro processo aqui. O processo vamos chamar aqui de processo de condutância, né? De pegar a tensão e transformar em corrente. Tá? Essa é a primeira oportunidade que eu tenho. Esse primeiro processo aqui, ele vai acontecer com uma coisa que a gente vai chamar de IM, uma transcondutância. Que é o transistor que vai fazer isso, a gente vai caracterizar já já. O segundo processo, a segunda oportunidade que eu tenho, tá? A segunda oportunidade que eu tenho é aqui, na hora que eu pego a corrente e transformo em tensão, que é na carga. Beleza? Então, vamos imaginar, eu quero fazer muito ganho de tensão. Primeira coisa que eu tenho que pensar e é a primeira coisa mesmo, isso aqui, ó, tem que me dar muito ganho. Eu vou botar uma corrente pequenininha, eu tenho que ter a capacidade de botar uma corrente pequenininha e aparecer muita tensão. Entendeu? É isso que eu quero. Se eu quero muito ganho, eu quero entrar com uma corrente pequena e sair com uma tensão muito grande. Entrar com uma tensão muito pequena, cadê ela aqui, ó? Aqui, ó. Entrar com uma tensão pequena e sair, com uma corrente pequena, então estou vendo assim, né? E sair com uma tensão muito grande. Então, o que eu preciso do lado de cá? O que eu preciso encaixar aqui, ó? Eu preciso encaixar uma coisa que tem alta impedância. Eu preciso encaixar uma coisa que tem alta impedância. Nesse ponto eu não preciso de ganho. Então, eu não preciso ter alta impedância em um determinado lugar. Nesse lugar aqui eu quero botar uma tensão e sair com muita corrente. Eu quero entrar a corrente para dentro do amplificador, por exemplo. Tá? Eu quero amplificar a corrente aqui dentro, por algum motivo.
O que eu preciso? Eu preciso que nesse lugar tenha baixa impedância. Por quê? Porque a baixa impedância é o contrário. Ó. Na alta impedância, eu boto uma tensão, eu vejo pouca corrente aparecendo. Tá? Se eu quero ver muita corrente em algum lugar, eu preciso botar a baixa impedância. Eu vou botar uma tensão e eu vou ver muita corrente. Tranquilo? Nesse caso, vale a pena você pensar também em termos de potência, né? Porque senão vai pegar fogo. Cuidado que a gente não está tratando em termos de potência, porque potência para a gente vai ser uma característica DC, né? Uma característica estática. E aqui a gente está vendo dinâmico, né? Repare que aqui é tudo derivado, é uma coisa controlando a outra. É tudo linear aqui que a gente está fazendo. Mas a potência não entra aí, nesse caso. Por exemplo, a de entrada, que já volta pouca resistência, provavelmente ela vai pegar fogo, se tiver muita corrente passando por ela. Então, vamos lá, porque vai ter correntes e correntes. A gente vai conseguir fazer isso, tipo assim, do mesmo jeito que a gente separou a entrada em uma parte DC e uma parte de sinal, a gente vai separar, a gente pode separar a potência em uma parte DC e uma parte de sinal. O que está a potência DC, que é o custo que eu pago para ligar o dispositivo, polarizar tudo. Segundo é o que é a potência do sinal. Se eu estou aumentando a potência, diminuindo a potência, o que está acontecendo? Beleza? E a gente nem vai tratar tanto aqui nessa disciplina, mas a gente, usualmente eletrônica, a gente separa essas duas coisas em duas coisas distintas, dois mundos mesmo. Tá? E normalmente quando a gente fala em potência, a gente está falando só dessa parte DC. Ok? Usualmente, tá? Por quê? Porque a gente quer saber quanto de energia eu tenho que botar ali no sistema para ligar ele. Se for uma bateria, que bateria eu boto? Quanto tempo dura essa bateria? Beleza? E normalmente a potência de sinal é muito menor do que a potência DC. Normalmente. As potências que eu boto nos sinais. É maior que a DC? Muito menor. Eu boto muito menos energia no meu sinal. Meu sinal representa usando muito menos energia do que a energia que eu gasto para ligar as coisas. Normalmente. Assim, isso é o clássico, né? Tipo, essas coisas lineares que a gente está fazendo são assim. Tipo, se eu for para um esquema não linear, se eu começar a admitir muita não linearidade aqui, aí a gente consegue fazer a coisa mudar de figura. Que são, por exemplo, circuitos de alta eficiência. Alta eficiência eu preciso de muita não linearidade, mas para fazer uma coisa com muita linearidade, eu vou desperdiçar muita energia, não vou ter o que fazer, porque eu preciso botar aquele VDC lá na entrada. Aquele VDC vai desperdiçar um monte de energia, eu vou calcular aqui, em alguns casos mais concretos. Beleza? Mas repare que toda essa discussão aqui é tudo linear, tudo sinal. O que está acontecendo com o sinal? Beleza? Tudo bem, gente? Do mesmo jeito, alta impedância significa que se eu botar uma tensão, a tensão vai causar, ela vai gerar pequeno delta I. Ok? E a recíproca é verdadeira. Tá? Baixa impedância, eu boto corrente, causa pequeno delta V. Eu boto tensão, causa grande corrente. Variação de corrente. Beleza? Agora isso aqui, ó. Isso aqui é o ponto-chave. Beleza? Isso aqui é o ponto-chave. Isso aqui é o ponto-chave. Beleza? Isso aqui é o ponto-chave. Porque aí eu vou construindo meus circuitos cascateando essa coisa de entrou, vamos imaginar, sei lá, o que é o meu circuito? Sei lá, eu vou fazer um circuito aqui qualquer. Eu sei, normalmente o que a gente começa eu sei o que vai entrar, eu sei o que eu quero que saia. Eu sei o que vai entrar e eu sei o que eu quero que saia. Então eu tenho, sei lá, a variável de entrada que eu vou chamar de x, tá? Vou chamar de x. E eu tenho lá na outra ponta y. O que é o projeto em eletrônica? E o projeto de engenharia em geral, tá? A gente vai transformando esse x sucessivamente até chegar no y. Então eu transformo o x em a, eu transformo o a em b, eu transformo, sei lá, o b em c e eventualmente eu transformo o c em y. É uma série de transformações. Normalmente é assim. Não tem muita coisa, não tem muito além disso. É um pipeline de operações aqui. Tá? É bem computacional mesmo, assim, a forma como eu enxergo hoje em dia. Tá? Tem algumas exceções, tá? Porque repare que do jeito que eu estou fazendo aqui não tem estado, né? Não tem memória. Memória precisa de realimentação, a gente discutiu isso também, né? No começo. Tá? Mas vários circuitos que a gente faz não tem memória. Tá? Vários circuitos que a gente faz não tem memória. Ou se tem memória, não interessa muito o efeito da memória. Beleza? E aí, aqui, eletrônica, cada uma setinha dessa daqui, ó,
cada uma setinha dessa só pode ser duas coisas. Só pode ser duas coisas. Tá? Só pode ser duas coisas. Ou eu estou transformando com uma impedância, tensão e corrente, ou eu estou transformando com uma transcondutância. Tá? Terminais, o mesmo terminal, impedância e condutância. Ou em terminais distintos. Ou estou entrando a tensão num lugar e saindo com a corrente em outro, que é o que o transistor faz, por exemplo. Tá? Só pode ser uma das duas. Ou é uma impedância ou é uma transcondutância. Mas é sempre pegando tensão vira corrente, ou corrente vira tensão. E a gente fica transformando tensão para corrente para tensão para corrente. Tá? Claro que, eventualmente, a gente vai fechando, abstraindo caixas pretas. Por exemplo, imagina que eu inventei um circuito que entra corrente e sai corrente. E ele aumenta a corrente. Eu posso, por exemplo, pegar e botar ele aqui, ó, no lugar desse cara aqui, se isso aqui fosse corrente para corrente. E aí, internamente, ele faz corrente para tensão, tensão para corrente. Só que eu posso, imagina que eu consigo pegar aqui esse pedacinho, fechar dentro de uma caixa preta, e aí eu falo, essa caixinha preta aqui, ela faz corrente para corrente. Só que lá dentro ela está fazendo corrente para tensão, com tensão para corrente, por exemplo. Beleza? E aí, é isso que eletrônica 2 eu fico tentando mostrar. Começa a construir várias caixinhas pretas, vai pegar, o que o transistor faz? Tensão para corrente, tensão para corrente. Tá bom. Tem como fazer uma coisa que com o transistor que entra corrente e sai corrente? Tem como. Como? Assim é uma solução. Vamos fechar isso com uma caixa preta, que essa caixa preta é corrente para corrente. Toda hora que eu precisar corrente para corrente e aumentar a corrente, eu copio essa caixa preta e coloco lá. Copio, e coloco lá no meu sistema. Toda vez que eu precisar desse pedacinho, eu coloco lá. Tá? Assim como toda vez que você precisa aumentar uma quantidade aí no mundo real, o que você faz? Você soma alguma coisa, né? Preciso aumentar meu dinheiro. O que você faz? Soma o dinheiro. Não é isso que você faz, essencialmente. Você já sabe mais ou menos algumas operações, você vai... eu preciso de tal coisa. Tá bom, como é que eu chego nisso? Soma aí. Não, divide aí. Não, subtrai aí. Essencialmente é isso. Tá? Agora, repare que às vezes o que eu quero fazer é simples. Eu quero... minha poupança está baixa, eu quero aumentar minha poupança. O que eu tenho que fazer? Somar dinheiro. Beleza, como é que eu somo dinheiro? Se eu tiver o dinheiro, eu vou lá na minha conta bancária, boto um negócio, posso ir lá no banco, botar dinheiro no envelopinho, boto numa máquina lá, daqui uns dias está lá na minha conta. Somou. Certo? De onde é que sai esse dinheiro aqui? De onde é que sai a entrada da coisa para eu somar? Não, isso aí é mais complicado, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que fazer alguma coisa antes. Tá? Eu tenho que fazer uma coisa antes para depois ter o dinheiro aqui, ó, soma aqui, ó, sei lá, soma. Mas para gerar a entrada eu preciso fazer alguma outra coisa. É a mesma coisa, essencialmente a mesma coisa. Tudo bem? Essa é a ideia da impedância, ok? Então toda hora que eu falar em alta impedância, tá? O que eu estou querendo dizer, na cabeça de vocês têm que ler o seguinte. Se eu estiver entrando corrente, alta impedância quer dizer que naquele lugar onde tem alta impedância, vai sair muita tensão. Se eu estiver entrando com tensão, naquele lugar que tem alta impedância, vai sair pouca corrente. Vai aparecer pouca corrente. É isso que quer dizer alta impedância. E a recíproca vai ser verdadeira, porque é isso que, na hora de analisar, a gente vai olhando. Aqui entrou tensão e saiu muita corrente. O que é alta impedância? É baixa? A gente vai analisando. Na hora de construir uma coisa nova, a gente faz o contrário. O que a gente vai falar é, eu preciso de alta impedância nesse lugar aqui. Para quê? Para ter muito ganho. Então preciso de alta impedância? Então preciso encontrar alguma coisa que tem alta impedância. Beleza? Tem muito ganho de tensão, muito ganho de corrente. Por aí vai. Tudo bem? Conceito chave essa parada aqui, tá? Eu acho que vocês vão... Não sei se eu fui muito... Eu ainda não achei uma boa forma de explicar isso aqui de uma forma que, imediatamente cativa, assim, e entra, iluminar, dá uma iluminação, tá? Mas, assim, sempre que vocês estiverem mexendo com eletrônica, tenta lembrar dessa coisa aqui, alta impedância. O conceito, no meu entender, o mais importante de todos. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos analisar aqueles dois amplificadores que a gente fez até agora, tá? O primeiro deles foi o amplificador MOS. Vou chamar aqui de o amplificador com MOSFET. Foi o que a gente fez na aula passada. É esse cara aqui, ó. V in, V out.
ok? Repare que a gente calculou o ganho desse negócio, tá? O ganho disso aqui era menos RC vezes uma coisa, uma quantidade que a gente chamou de GM, tá? Que é diferente do MOS para o bipolar, essa quantidade, mas eu estou dando o mesmo nome. Já vai ficar mais claro por que eu vou estar dando o mesmo nome. Isso aqui, beleza? E lembra que isso aqui significa como que a tensão de saída é controlada pela tensão de entrada. Então, se eu quero calcular o sinal de saída, eu pego essa quantidade e multiplico pelo sinal de entrada. Ok? E repare que isso aqui está linearizado, né? Ó, a derivada linearizou meu sistema. Beleza? Linearizou a coisa. Então, vamos para frente. Como é que eu calculo a impedância de entrada? Isso vai ser a primeira coisa que você precisa saber. Então, vamos lá. A impedância de entrada, Zin. Repare que o Zin, eu sempre vou poder escrever de duas formas, tá? Vai ter normalmente uma forma inconveniente e uma forma conveniente. Sempre vai ser, a impedância vai ser delta V in, nesse caso aqui, dividido por delta I in. É isso aqui. Delta V por delta I. U é igual a RI, tá? Isso aí é o que está escrito aí. Beleza? U é igual a RI. Beleza? Só que em termos diferenciais. Só que repare, na hora que eu estou falando do transistor, eu tenho uma função que entra tensão e sai corrente. Para calcular isso aqui desse jeito, eu preciso de uma função que entra corrente e sai tensão. Beleza? Aí eu tenho duas opções. A primeira delas é pegar o modelo do transistor e inverter ele. Beleza? Você pode fazer isso. Normalmente não fica bonito. Não fica bonito. Tá? Sinceramente, eu não vejo ninguém fazendo isso e eu mesmo não gosto de fazer porque não fica legal. Tá? A segunda forma é inverter essa relação aqui. Reescrever isso aqui como sendo delta I por delta V e inverter. Escrever em termos de uma condutância. Calcular a condutância e depois inverter a condutância. Beleza? E aí já fica num formato mais interessante, que entra tensão e sai corrente. Para trabalhar com transistores, normalmente esse formato é o mais interessante. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso em particular, eu quero comparar o delta V, o V in, que é essa tensão que está aparecendo aqui, com I in, que é a corrente está entrando aqui, certo? Vamos lá. I in, na corrente de porta do transistor, nesse caso aqui, quanto que é a corrente? Zero, né? Porta isolada, beleza? Corrente igual a zero, constante igual a zero. Beleza? Na hora que eu fizer a derivada de zero em relação a qualquer coisa. Zero. 1 sobre zero. É aquela coisa que a gente vai fazer que o matemático não pode ver. A gente vai falar que isso aqui é igual a infinito. O que a gente está falando com esse infinito? Ah, é infinito mesmo o número? Não, não é infinito. Tipo assim, na prática, você vai lá e mede, tem uma impedância lá alta, bem alta. Mega ohms, giga ohms. Tá? O que a gente está chamando de infinito? Alta impedância. Okay? Então tem alta impedância de entrada esse circuito aqui. Alta impedância de entrada. Bem alta mesmo, assim, tipo giga ohms aqui, que a gente consegue fazer com tranquilidade. Você vê que não tem muito segredo, tá? B, impedância de saída. E aí presta muita atenção nisso aqui agora, tá? Vamos lá. Ó. Isso aqui vai ser delta I out por delta V out. Como é que a tensão de saída controla a corrente de saída? O inverso disso. Tudo bem? Vamos fazer a mesma técnica. Primeira coisa, quem que é o I out? Tá? E aí presta muita atenção nisso daqui, porque senão vocês vão ficar calculando e vai dar impedância negativa. Beleza? E aí é para ser estranho. Tá? Porque é o que você está fazendo errando um sinal mesmo aqui, a polaridade. Mas vamos lá. O que essa equação está me dizendo? Vou chamar muita atenção, porque não precisa decorar a corrente entrando, corrente saindo. Você precisa saber ler as equações. Você sabe, I out sobre delta V out. Beleza. O que isso está me dizendo? Você está me dizendo que eu vou colocar um delta V out, eu vou forçar uma tensão de saída, na saída, e eu vou ver a corrente que isso gera. Isso é fazer isso aqui, ó. Repare que no amplificador, o caminho normal é, eu boto o V in, aparece o V out, não é isso? O que eu quero fazer não é isso mais. O que eu quero fazer é pegar meu amplificador aqui, colocar o V out aqui, ó. V out. Tipo, forçar o V out para dentro. Pelo lado da saída.
Tranquilo? Primeira coisa a se perceber. Esse amplificador, o amplificador, ele tem um caminho. Eu boto o VIN e aparece o Vout. Mas se eu botar alguma coisa no Vout, não necessariamente aparece alguma coisa no VIN. Tudo bem? Para forçar o Vout, eu preciso que o VIN não esteja forçando o Vout. Porque senão eu vou ter duas coisas concorrendo, né? Tá? Dois Vouts possíveis, vamos chamar assim. Aí eu preciso achar uma solução. Então, para poder forçar isso aqui, eu preciso não colocar entrada. Eu preciso zerar as entradas. Eu preciso desligar as entradas. Que é o que você fazia lá quando você ia fazer o equivalente TV NAS. Você desligava as fontes independentes. É a mesma coisa. É isso que a gente está fazendo aqui, calculando o equivalente TV NAS. Beleza? Pelo lado da saída. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo é, vamos lá. Normalmente, o caminho é esse. Eu boto o VIN e sai Vout, certo? O que eu estou querendo fazer é forçar o Vout pelo lado da saída. Tá? Sem passar pelo caminho normal, de botar VIN e Vout. Então, o que eu estou querendo fazer é... Oi? Você quer fazer o que com isso? Eu quero calcular a relação. Vamos lá. O que eu quero fazer é botar um Vout aqui. Forçar o Vout. Porque eu preciso saber como é que o Vout controla a corrente. Não é isso que está dito aqui, ó? A corrente de saída. Como é que a tensão de saída controla a corrente de saída? O que eu faço? Eu vou lá e forço a tensão de saída. E aí, o que eu faço com isso? Eu meço quanto que é a corrente de saída. É o que você fez no TV NAS. Beleza? Você quer medir a impedância naquele ponto ali. Olhando aquele par de terminais ali. O Vout com 0. Beleza? Só que reparem o seguinte. Eu estou forçando com uma fonte de tensão, né? Circuitos. Se eu botar uma fonte de tensão, sei lá, Vx aqui, em paralelo com uma fonte de tensão Vy, quanto que é a tensão que aparece aqui? Quanto? Qual que é? Vx ou é Vy? Não é soma. Repare que dá pau, né? Dá pau. Ó, isso aqui dá pau. Isso aqui está falando o seguinte. Isso aqui está falando, essa tensão é Vx. Ponto final. Essa outra está falando, não. Essa tensão é Vy. Ponto final. As duas estão certas e as duas estão erradas. Não é isso? Então dá pau. Todo mundo tá vendo? Botar duas fontes em paralelo, pra gente aqui dá pau. Tudo bem? É para ser estranho. É dar pau. Tipo, por isso que a gente não fica fazendo. Tudo bem? Aí repara uma coisa. Eu tô pegando meu amplificador e forçando uma saída aqui. Por fora. Tô forçando lá, tô falando. Vai ser 1 volt. Ponto final. É o que eu tô falando. Eu chego do lado de fora e boto lá uma pilha. Eu forço a parada. Eu falo, vai aparecer 1 volt aqui, acabou. Tipo, amplificador, não interessa o que você faça. Só que se eu vir aqui puser o VIN, puser um VIN também, o amplificador funciona como uma fonte de tensão, né? Ele força uma tensão na saída. E aí o que eu tô fazendo é como se fosse isso aqui. Então, não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o VIN. Por quê? Porque aí o amplificador não força nada na saída dele. E aí ele deixa eu forçar por fora. Na verdade, ele não vai forçar o 0? Não. Ele força o 0 se eu botar 0. O que é? Não tem como não botar nada. É assim que funciona. Eu não boto entrada nenhuma. Não é nada, não é desconectado. Vamos lá, não é desconectado. Por partes, não é desconectado. A gente vai desligar as entradas. Igual você fazia no TV NAS, cara. Na hora que você fazia o TV NAS, tinha um circuito qualquer aqui. Sei lá, tinha um circuito qualquer aqui. Mas quando você desliga, você não bota 0? Isso. Vamos lá, tinha um circuito qualquer. Aí eu queria saber o circuito equivalente de TV NAS nesses dois terminais. O que você fazia? Calma, por partes. Primeira parte, você fazia... Se tivesse outra coisa conectada aqui, você tirava e aí você fazia média tensão de TV NAS. É a tensão que aparece ali em aberto. Primeira coisa. Segunda coisa, você desliga as fontes de tensão e de corrente independentes e vê quanto que é a impedância equivalente, né? Aí como é que se fazia? Uma das formas é desligar, nesse caso virava curto-circuito. Você podia fazer por análise lá de resistor em paralelo, aquelas coisas. Só que a técnica padrão não é essa. A técnica padrão é chegar aqui e botar um ΔV, um Vx e ver o que acontece com o Ix. Tudo bem? É assim que você faz no simulador, por exemplo. O simulador, ele não sabe... O simulador de circuito, ele não sabe olhar duas coisas e falar, isso aqui tem paralelo, então é tal valor.
Ele não sabe fazer isso. Mas ele sabe botar uma fonte e ver quanto que é a corrente que passa na coisa complicada. Isso ele sabe. E é assim que a gente faz. Beleza? Porque as coisas lá que vocês vão no circuito ficar paralelo, um monte de paralelo, não sei o que lá, é pra... É igual o jogador de futebol que fica correndo, tipo, esquivando de cone, né? Assim, é pra treinar o cérebro, tá? Mas... Tudo bem? Mas a técnica padrão é essa aqui, ó. Ok? Então é isso que a gente tá fazendo. Os parâmetros do quadripolo. Você pode até pensar num quadripolo. Mas assim, eu não... Mas pra você mim tá não... procurando esses parâmetros. Sim. Eu vou fazer o quadripolo no começo da aula que vem, que eu vou chamar depois de modelo de pequeno sinal. Que vai simplificar toda essa brincadeira aqui. Vai fazer andar um pouco mais rápido. Beleza? Tudo bem, gente? Então, vamos lá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desligar esse cara aqui, a entrada, certo? Que é uma fonte de tensão independente que tem no circuito. Repare que a fonte de tensão dependente, que é o transistor, vou deixar ele quieto lá. Tá? E aí eu vou forçar um delta V out aqui. E eu quero ver o que acontece com delta e out. Repare que eu quero saber quanto que é a corrente que a fonte está fornecendo, essa fonte externa. Por isso que o I-out está entrando no circuito. Beleza? Se você chegar aqui e fizer I-out para cá, vai dar um pedaço negativo. O VCC tá ligado, né? Tá no circuito. Vamos por partes. Por partes. Porque eu vou, na prática, eu nem vou desligar, só vou botar uma tensão constante. Porque se eu botar 0, não vai pro modo de saturação esse cara, né? Então, eu vou calcular sem essas tretas todas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, meu circuito está aqui. Vamos repetir. O que eu vou fazer é desligar o sinal. Tudo isso aqui eu estou fazendo para o sinal, né? É como que varia as coisas, certo? Então, eu vou desligar meu sinal de entrada. Beleza? Mas, repare, na prática eu não posso botar a tensão 0. Eu preciso botar um VDC, porque senão esse cara não vai ter VGS maior que VT e aí não vai para o modo de saturação. Então, eu vou botar um VDC lá. Nesse lugar aqui. Mas eu desliguei o sinal. Não tem nenhuma variação de sinal ali na entrada. Beleza? Repare que do lado de cá, o VDD, eu também não posso botar 0, porque senão eu não vou conseguir fazer VDS maior que VGS menos VT. Eu preciso de tensão grande no dreno. Então eu preciso de tensão alta ali em cima. Beleza? Mas é uma tensão constante. Do lado de cá eu estou botando RD. Aí eu tenho, vamos lá, ó, I-out. Vou chamar aqui, sei lá. I-out. Vou chamar de delta I-out. E do lado de cá eu tenho delta V-out. Repare que o delta V-out eu estou chegando e botando botando uma fonte aqui mesmo de tensão. E eu sei quanto que é o valor daquela tensão. Delta e out. Estou forçando a tensão ali fora. Ok? E aí eu quero ver o que acontece com a corrente. Tudo bem? Então vamos lá. No circuito, essa corrente mais essa corrente tem que ser igual a essa corrente. Todo mundo concorda? IR mais I-out tem que ser igual a ID. De acordo? O que me interessa é a derivada do I-out. Então, vou escrever I-out é igual a ID menos IR. Tudo bem? Não tem nenhum segredo aqui. Lei de Cleave das correntes. Tá? Beleza. Quem que é o ID? Vamos lá. Ó. Vamos substituir. O ID é saturação, né? Tá na saturação. É a corrente do transistor que está na saturação. Kn sobre 2 VGS, que é o VDC, menos VTH ao quadrado. Vou desprezar aqui a modulação do canal, por enquanto. Para chegar em algum lugar. Depois a gente vai considerar ela. Menos IR. Quem que é o IR? VDD menos Vout dividido por R, né? Então aqui está aparecendo, ó, VDD menos Vout dividido por RD. Certo? Lei de Ohm, só substituir. Aí o que eu quero fazer é delta I-out por delta V-out. Certo? Para calcular a condutância de saída. Depois eu vou inverter o número. Tudo bem?
Então, vamos lá, derivada dessa parada aqui em relação ao Vout. Repara uma coisa. Isso aqui tem Vout? Não, vai virar zero. Tudo isso aqui vai virar zero, né? Sumiu, tá vendo? O VDD sobre R depende do Vout? Não, saiu, sumiu. Derivada sumiu, vai dar zero. Derivada de Vout sobre RD, dá 1 sobre RD. Aqui é menos, menos vai dar mais. Então isso aqui vai ser 1 sobre RD. A impedância de saída é o inverso disso aí, é RD. O valor daquela carga que eu coloco lá. Fica surpreendentemente simples, né? Mas reparem aqui uma coisa, ó. Na hora que eu coloquei a parada, nem precisei botar aqui e falar que era ΔV, ΔI, não sei o que. Eu só falei, ó, tem uma corrente aqui, tem uma corrente entrando aqui, tem uma corrente descendo, vai tudo pro transistor. Fiz a equação, ó, tudo não linear, né? Ó, tudo não linear. E aí o que eu fiz? Na hora de calcular a impedância, é derivada. A derivada cuida de jogar fora o que não me interessa, que é a parte DC. Todas as coisas que são DC, que não variam. Tudo que é DC vai sumindo, vai virando zero. Todo mundo tá vendo? Beleza? Tudo que é DC vai virando zero. Beleza? Para encaminhar, para parar, já por causa do avançado da hora. Faço a mesma coisa pro amplificador com bipolar. Tiro o transistor MOS, boto o amplificador bipolar. Faço, ó, vou dar a dica já, tá? O teste da aula que vem vai ser exatamente isso com o amplificador bipolar. Quanto que é impedância de entrada, quanto que é impedância de saída. Vamos lá. A conta, vamos lá. Essa conta na impedância de saída vai mudar? Vai ter isso. Repara, do lado de cá é igual, né? Só depende do resistor, é a mesma coisa. Do lado de cá vai ter uma outra expressão, que é exponencial de alguma coisa, mas exponencial de uma coisa DC. Então também é um valor DC. Despreza o efeito olho, para começar. Depois a gente vê como é que a gente considera, porque tipo, é chatinho aqui se você considerar. Tá? Mas vamos lá. Repare, vai dar lá exponencial de um número constante. Vai ser uma constante, vai sumir da derivada. Então o que você tem que chegar é, se eu tenho esse circuito aqui, a impedância de saída, o que eu espero que seja RC. Agora faça a conta. Tudo bem? E a impedância de entrada? A impedância de entrada. Repare que do lado de cá, ó, na hora que eu fiz IIN e botei o ΔVIN, o IN era zero e aí virou infinito. Foi bem tranquilo. Do lado de cá, a corrente não é zero. Tem um IB lá, né? Beleza? Mas eu sei que se está no modo ativo, IC é igual a beta IB. Então eu consigo escrever o IB em termos de IS exponencial de alguma coisa, que é IB, IS sobre beta exponencial VBE sobre VT. Vai ser essa corrente aqui. Beleza? Quem que é o VBE? A tensão de entrada, né? Ó, o VIN. Aí faz a derivada, faz aquela coisa toda. Faz alguma aproximação. Arruma a parada. Tranquilo? Tipo, cara, faço. Vou botar no teste. Na aula que vem eu vou fazer e tal, mas façam em casa. Vê onde é que você chega. Como é que você consegue escrever isso de uma forma razoavelmente simpática. Beleza? Mas essa é a ideia. Tá? E aí o que a gente vai fazer na aula que vem? Repare que eu podia ter feito, tipo assim, essa ideia de que sempre vai ter, vamos chamar assim, um pedaço aqui que é DC, um pedaço que é DC, e ele some na hora que eu faço os derivados para fazer impedância, para fazer o ganho, ele começa a me levar a pensar na seguinte ideia de, será que tem como eu fazer um atalho? Eu já fazer o resultado tipo, direto, sem calcular essa coisa, todos os DCs, para depois jogar eles fora? Porque é isso que eu fiz. Eu calculei com tudo e teve um pedaço que joguei fora, né? Que sumiu com as derivadas. Será que tem como eu já construir um outro modelo para o transistor, ou sei lá, para esses caras aqui, que já joga fora essas coisas para mim? Logo de antemão, assim, logo de começo. Pum, ele já joga fora o que vai jogar fora no final. Porque aí eu calculo menos coisa, né? Eu fico carregando menos informação ao longo da conta, tá? Isso aí é o que a gente vai chamar de modelo de pequeno sinal, modelo de sinal para o transistor. Beleza? E a gente vai derivar ele, tipo, eu vou mostrar para vocês um tipo de modelo de sinal, um tipo de modelo linear que já faz isso. A gente vai pré-calcular
essas partes D6 vão jogar fora, já vai jogar elas fora. E vai falar, tá bom, toda hora que a gente for fazer, ganho impedâncias, que são derivadas. Usa esse modelo aqui, por quê? Porque ele já joga fora um monte de coisa que vai sair lá no final mesmo. A gente já pré-calcula o que o transistor faz com as derivadas. Beleza? Tá? Mas repara uma coisa. VDC é constante. Deu 0 aqui. Apareceu alguma coisa com VDC? Apareceu o VDC aqui? Na impedância de entrada, apareceu o VDC? Eu vou jogar fora. VDC aqui, ó, na entrada, a parte desse da entrada. Apareceu o VDC aqui? Joguei fora. Apareceu na impedância de entrada? Joguei fora. Tá? Então já vai adiantando. As tensões DC vão sumir. Eu vou fazer derivada da constante. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Bom final de semana para vocês.